Pai do Senhor, criança, como você tá? Tudo bem com você? Como foi sua semana? É a tia Fátima. Se inscreve aí no canal, dá um joinha para nos apoiar nesse trabalho. Hoje a nossa história é muito bonita. É a história O Filho da Viúva de Naim, que está escrito em Lucas capítulo 7. Mas primeiro vamos falar com o Papai do Céu. Feche seus olhinhos, fala comigo. Papai do Céu, perdoa os meus pecados. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Senhor, abençoa a mamãe, o papai e toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. O nosso versículo de hoje está escrito Lucas 7, versículo 14. Jovem, eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Onde está escrito? Lucas capítulo 7, versículo 14. O que está escrito em Lucas 7, 14? Jovem, eu te digo, levanta-te. Oh, glória a Deus. Quem disse isso? Nossa, foi Jesus. Há muito tempo atrás, havia uma mulher que ela morava sozinha, porque o marido dela tinha morrido. Ela era viúva e ela morava numa cidade chamada Naim. E ela tinha um único filho, um jovem. E ele era muito obediente à mamãe, porque desobediência é pecado, né, criança? Criança desobedece a mamãe, o papai, tá pecando. E o pecado nos afasta de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos obedientes. Quando você briga com um coleguinha, pega as coisas dos outros, vai ajudar a mãe reclamando, né? Tudo eu nessa casa, tudo eu nessa casa. Isso é pecado, criança. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado suja nosso coração, nossa mente e o nosso corpo e nos afasta do Senhor. Quando você pega as coisas dos outros, quando você bate no coleguinha, briga, isso entristece o nosso Deus. Mas Jesus, ele morreu numa cruz para nos dar o perdão do pecado. Você sabia, criança, que toda a humanidade pecou? Todos nós pecamos, nós somos pecadores. Mas Jesus, quando ele derramou o sangue dele naquela cruz, limpou todo o nosso pecado. Criança, mas ele não ficou morto não. Passou 1, 2, no terceiro dia Jesus ressuscitou. E ele está vivo, sempre cuidando de nós. E assim, ele cuidava daquela mãe, daquele filho, e ele estava muito feliz com a mãezinha dele. Mas de repente, criança, aquele jovem ficou meio triste, ficou doente. Ele morreu, criança. Nossa! A mamãe dele chorou muito, porque o filhinho dela, o único filho, havia morrido. Agora ela estaria sozinha no mundo, que já estava sem o marido, agora sem o filho também. Mas Deus preparou os amigos dela, os vizinhos, preparou tudo o velório para fazer o enterro daquele jovem. Mas a mamãe estava muito triste. Criança. E estava tudo preparado já para eles levar aquele jovem para o cemitério para enterrar. Criança, mas de repente surgiu uma grande multidão, uma multidão muito feliz, alegre, uma multidão que estava toda sorridente. E havia um homem diferente no meio daquela multidão, entrando na cidade de Naim. Jesus estava chegando na cidade, e onde Jesus estava, tinha sempre a multidão ao redor dele, pessoa que ia para ser curada, outras para ouvir a palavra de Deus. Jesus, o único perfeito Filho de Deus, o único que não pecou, foi o Senhor Jesus. Ele estava chegando na cidade de Naim. Um lado, a multidão toda feliz com a vinda de Jesus, visitando a cidade. E de outro lugar, estava aquele monte de pessoa triste, chorando, e muito triste com a morte daquele jovem. E aquela multidão se encontraram, uma multidão com Jesus de um lado e a multidão levando o jovem para o enterro do outro. E Jesus parou e olhou para aquela multidão e viu aquela mãe que chorava muito ao lado daquele jovem, do corpo do jovem. E eles iam caminhando devagarzinho,
para o cemitério e aquela mãe chorava. E Jesus parou, a multidão toda parou com Jesus e se encontrou as duas multidão. E Jesus olhou para aquela mãe e falou: não chore. E Jesus olhou para aquele jovem que estava deitado naquela maca e olhou para o jovem e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem abriu o olho e ele viu Jesus. E ele sentou na maca, olhou toda a multidão. A mãe dele começou a chorar de alegria, crianças. E todo mundo começou a se abraçar. A mamãe abraçou aquele jovem, muito feliz, agradeceu a Jesus, porque Jesus veio dar vida, criança. Aquele que está doente, Jesus cura. Aquele que está triste, Jesus dá alegria. E Jesus chegou no momento certo para dar alegria àquela família. Jesus sempre chega no momento certo, criança. Quando você tiver com difícil na escola, não está entendendo a matéria, fala para Jesus, ele pode te dar inteligência. Quando alguém tiver dodói, ora, fala com o Senhor Jesus que ele dá a cura. E Jesus veio dar alegria para aquela família e todos se abraçaram felizes. E o Jesus pegou na mão daquele jovem e na mão da mãe, entregou para a mãezinha dele, a criança. E o povo disse: glória a Deus, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus maravilhoso. Realmente o Deus Todo-Poderoso tinha visitado aquela família e Jesus ressuscitou aquele jovem e a mamãe ficou muito feliz. Sabia, criança? Quando Jesus morreu naquela cruz, daí ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, trouxe um presente para nós. Um presente maravilhoso. Quem sabe qual é esse presente? Quem quer o presente? Eu quero, eu gosto de presente. O presente da salvação. Jesus veio nos dar salvação para nós poder morar no céu. Você quer esse presente? Então tem que aceitar Jesus. Fala comigo agora. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero, Senhor, morar no céu. Escreve meu nome lá no céu. Eu te aceito como dono da minha vida. Mora no meu coração. Escreve, Senhor, o meu nome, Senhor, no céu. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, criança, recebeu o presente da salvação. Agora você é um salvo, vai poder morar no céu com Jesus. E ele é maravilhoso. Está sempre cuidando de você. Você nunca está sozinho. E não esqueça, tia Fátima te ama, mas Jesus, ele te ama muito, muito mais. Fica na paz do Senhor. Até a próxima.